vou estar ensinando aqui como que faz a instalação do servidor, certo? Na VirtualBox, né? Então, esse tipo de instalação, a gente não precisa formatar a máquina, não precisa que a gente perca dados, faça backup, certo? A gente só precisa o seguinte, ter uma máquina mediana, certo? Ter uma máquina mediana para boa para poder funcionar. O que seria uma máquina mediana? Como que vocês vão fazer isso, certo? Aqui, ó, a gente vai analisar da seguinte forma. Tem essa bandeirinha do Windows aqui, a gente clica com o botão direito, certo? A gente vai aqui, ó, gerenciador de tarefas, aqui onde que a gente vai conseguir enxergar o desempenho do computador, né? Tá até bem explícito aqui. O que que acontece? Principalmente memória, tá? Principalmente memória. Assim, no mínimo, 4 GB de RAM. Se tiver menos que isso, esquece, não tem como. Se tiver menos que 4 GB, não tem como colocar. Se tiver 4 GB de RAM, se tiver 4 GB, ele necessariamente tem que ter um SSD. Tá vendo? Aqui a gente consegue ver se é um SSD. Se fosse um HD, ele ia aparecer aqui, ó. No caso eu tenho SSD e tenho um HD, certo? Mas se tiver 4 GB de RAM, ele necessariamente tem que ter um SSD, senão vai ficar muito lento. Se tiver mais que 4 GB, né? Se tiver igual ao meu 8 GB, ele já deixa a necessidade de ter um SSD. Ele já pode ter um HD que ele vai conseguir alocar muitos recursos na própria memória RAM. Né? Isso aqui é a memória RAM, isso aqui é a memória de armazenamento, certo? Esses dois. CPU. Nem todas as CPUs têm suporte para virtualização. O que a gente vai fazer é virtualizar um sistema. A gente virtualiza um sistema que vai ser o servidor, vai ser o próprio servidor. Nem todos os processadores têm suporte para virtualizar. O que acontece? Você vai ter que ver a marca do processador, certo? Aqui está a marca do processador e verifica se ele tem virtualização. A partir do i3, i5, todos vai ter virtualização, tá? E também tem questão da geração, tá? Porque nem todos os i5 são iguais a todos os i5. Então aqui o meu é um i5 de sétima, certo? Tá vendo esse 7 aqui de sétima geração. Então um i5 de 12ª geração obviamente vai ser melhor que o meu i5 de sétima, tá? Então sobre processador é isso, o processador que dá suporte para virtualizar e que seja possível fazer a instalação da VirtualBox, certo? Aqui tem SSD, Wi-Fi, GPU não é tão necessário, tá? Para servidor não é tão necessário. O que mais vocês têm que focar é nesses três aqui. SSD, se tiver SSD ótimo, HD não é tão bom, tá? Se tiver um HD, como eu falei, tem que ter pelo menos 8 GB de RAM, certo? E o CPU aqui, é interessante que ele seja pelo menos um i3 ali. Tem outros processadores um pouco inferiores que dá? Tem, mas aí vocês dão uma pesquisadinha, tá? É assim que funciona em relação a desempenho e ver se o computador aguenta, certo?